Hoje vamos falar da boa obra de Deus em nós. A boa obra de Deus em nós. E é interessante que eu baseio a minha mensagem desta manhã numas palavras que o apóstolo Paulo escreveu à carta aos crentes em Filipenses, na carta aos Filipenses. Quem tiver Bíblia faz favor de abrir no capítulo 1 e no versículo 6. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1 e versículo 6. Os irmãos que não tiverem estão a ver ali no ecrã, e diz assim: tendo por certo isso mesmo. O quê? Que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Vamos ler uma vez mais? Querem ler todos olhando para lá e repetindo? Então vamos lá. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até quando? Até ao dia de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo inicia esta carta saudando os crentes e dando graças a Deus pela obra do Espírito Santo na obra dos crentes. E certamente aquilo que somos hoje como homens e mulheres de Deus devemos ao Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa que Deus usa para trabalhar na vida do crente. O Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade que trabalha na vida do crente desde o primeiro dia em que ele começa ou começou a ouvir o Evangelho. O Evangelho é boas notícias. O Evangelho é a mensagem de Deus para o homem, e Deus está interessado que o Evangelho seja pregado a todos os homens, em todas as nações, para que todo aquele que nele crê em Jesus Cristo não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Evangelho é da parte de Deus, vem da parte de Deus. E o apóstolo Paulo de veras estava contente, porque Paulo recordava como é que o Evangelho entrou na cidade de Filipos. O Evangelho na cidade de Filipos chegou porque o apóstolo Paulo teve uma visão. Deus falou ao apóstolo Paulo que era importante que ele fosse até aquele lugar para pregar acerca de Jesus Cristo. E diz que quando ele chegou, soube que um grupo de mulheres judias geralmente se reunia junto ao rio para fazer oração. Eram, portanto, mulheres que acreditavam em Deus, eram mulheres que a sua devoção era para Deus, preocupavam-se com as coisas de Deus, mas ainda não conheciam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E Paulo foi ter com elas, pregou-lhes o Evangelho, e entre elas havia uma mulher que se chamava Lídia, e esta mulher, Lídia, foi com toda a certeza uma das primeiras convertidas ao Evangelho na cidade de Filipos. Era uma comerciante de púrpura, era uma mulher abastada por aquilo que vemos, porque quem estuda sobre esses temas verifica que só pessoas com muitas possibilidades comercializavam o produto que de alguma maneira ia atingir os tecidos naquilo que nós hoje chamamos púrpura, que era apenas utilizado por reis e pessoas de alto gabarito. E então esta mulher converteu-se ao Senhor. Ou seja, era uma mulher que conhecia o judaísmo, era uma mulher que já tinha conhecimento de Deus, mas ainda não sabia nada acerca do Messias, não sabia nada acerca da pessoa de Jesus Cristo. E quando o Evangelho de Jesus foi pregado, aquela mulher abriu o seu coração. E oxalá, se nesta manhã está entre nós alguém que ainda não abriu o seu coração a Jesus Cristo, o possa fazer. Jesus está aqui, em espírito e em verdade.
Ele está neste lugar e nós aqui apenas estamos a anunciar o Evangelho de Jesus, que ainda hoje é poderoso para salvar, é poderoso para transformar, é poderoso para curar, é poderoso para dar vida e vida com abundância. Esse é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora Paulo também nos versículos anteriores fala que desde o primeiro dia, e eu fiquei a pensar nisto, qual é o primeiro dia? O primeiro dia quando aquelas pessoas, aqueles crentes abriram o seu coração a Jesus. Eu ainda me lembro do meu primeiro dia. Quantos ainda se lembram do seu primeiro dia? Levantem a mão. Quantos se lembram do seu primeiro dia? Esse dia marcou a minha vida. Esse dia marcou a tua vida. Esse dia vai ficar como algo fantástico, como um padrão que está lá para que tu te lembres aquilo que tu eras e aquilo que tu hoje és na pessoa bendita de Jesus Cristo. Pela graça do Senhor somos salvos, por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia, por causa da sua atenção para conosco, que nos providenciou a salvação. Então o apóstolo Paulo começa agora o versículo 6 com uma afirmação, tendo por certo isto mesmo. Ou seja, não havia nenhuma dúvida em Paulo sobre aquilo que ele ia falar. E Paulo está a procurar que os seus ouvintes, os seus leitores, verdadeiramente possam entender o tema que a seguir Paulo vai falar. Tendo por certo isto mesmo. O quê? Que aquele... Quem é aquele? Não, aqui é Deus. Mas certo, o Espírito Santo trabalha cooperando com Deus no convencimento do pecado. Mas esta pessoa, aquele está a referir-se a Deus. Aquele que em vós começou a boa obra. Aquele que em mim começou a boa obra. Aquele que em ti começou a boa obra. Ainda hoje está a trabalhar em nós. Ainda hoje está a trabalhar em nós. Alguns até pensam, se ele ainda está a trabalhar em nós, então a sua obra não é perfeita. Não, a sua obra é perfeita. O problema não está em Deus. O problema está em mim, o problema está em ti, o problema está em nós, por causa da nossa imperfeição, por causa de tanta coisa que há em nós que ainda precisa de ser polido, ainda precisa ser ajeitado, ainda precisa de ser moldado. O problema somos nós, porque quando Jesus Cristo está na cruz do Calvário, ele está consumado. A obra da salvação terminou na cruz do Calvário. Uma para sempre. Enquanto no Antigo Testamento, os irmãos sabem, constantemente eram oferecidos sacrifícios todos os dias. E esse sacrifício, hoje a pessoa ia com um sacrifício, amanhã voltava com outro sacrifício. E outro dia voltava com outro sacrifício. Porquê? Porque esse sacrifício não tinha sido suficiente. Não tinha sido suficiente. Mas o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário é único, suficiente. Depois desse sacrifício, mais nenhum tem valor para o Pai. O Pai deu o seu Filho. Isto é interessante. João, no capítulo 3, expressa essa verdade tremenda. Diz que Deus deu. Deus ofereceu o seu Filho único, o único que nos podia salvar. E infelizmente hoje nós vemos tanta gente a dizer que eles podem salvar, que eles conseguem salvar, que eles são os meios de salvação. Tudo isso é mentira. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, nenhuma religião, nenhuma filosofia, nenhum grupo
pode fazer algo pela salvação das nossas almas. Nós apenas podemos falar de Jesus, levar as pessoas até perto da porta, mas a porta continua a ser Jesus. Eu não posso abrir a porta, tu não podes abrir a porta, é a pessoa que tem que abrir a porta ao aceitar, ao decidir Jesus na sua vida. A decisão é individual. Eu não posso fazer nada a não ser pregar o Evangelho e viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Eu não posso salvar, esta igreja não salva, quem salva é Jesus. Nem o cristianismo salva ninguém. O único que salva é Cristo. Amém? O único que salva é Cristo. Então o apóstolo Paulo está dizendo, para depois poder sustentar as palavras seguintes, referindo-se a Deus, e agora ele vai considerar qual é essa boa obra. Qual é a boa obra? Sabe que alguns têm interpretado esta boa obra como as obras que nós podemos fazer. Ajudar, olha, os sem-abrigo, ajudar a África, ajudar os pobres, ajudar os necessitados. E pensam que é isto que Deus está a falar. Não é. Aqui o apóstolo Paulo está a falar da salvação. Porque a boa obra que foi iniciada em nós foi a salvação. Claro que ela é eterna. Claro que se eu nunca a deixar, não me vou perder. Mas não esqueçamos que Deus deu-nos uma capacidade, livre-arbítrio. Eu escolho. Eu decido. Há pessoas que escolheram e mudaram de opinião. De outra forma diriam, Deus obrigou-me. Deus obrigou-me, eu sou uma máquina, eu só faço aquilo que Deus quer. Mentira. Tu fazes também aquilo que tu queres. Agora tu vais sofrer as consequências de não obedecer ao seu caminho, à sua vontade, boa e perfeita e agradável. Então não culpes Deus das tuas más decisões. Quantas pessoas, até às vezes os nossos próprios filhos ou amigos, pedem-nos um conselho. E nós damos um conselho. Por agora a maioria dos conselhos não se vendem. Apesar que há aí conselhos que vocês pagam caros. Depende de onde vão. Mas da parte de Deus os conselhos são grátis. Gratuitos. E a Bíblia está cheia de quê? Conselhos. A Bíblia é o melhor livro de conselhos. E a Bíblia mostra-te os dois lados da moeda. Geralmente muitos só mostram o lado que lhes interessa. Eu sempre gostei de história. E, claro, a história de Portugal, os reis eram todos fabulosos. Passado há bastantes anos começámos a ler a verdadeira história de Portugal. E deparámos com reis loucos, malucos, de tudo. Todos os países têm isso, sabem? Mas os livros oficiais, há muitos anos, era que, uau, toda gente muito fina, muito boa. Mentira. Nós hoje verificamos que tivemos gente a governar-nos, que o outro diz na brincadeira, desculpe a expressão, que era mais louca que as cabras. Porque a cabra você não sabe o que é que vai fazer, não é? Você faz-lhe uma festinha e ela... Tivemos gente assim pirada da cabeça. Mas os livros, quando eu estudava e os mais antigos estudávamos a história de Portugal, era fabuloso tudo, ou não era? Finalmente hoje, os investigadores descobriram que não é tão fabulosa. Mas a história da Bíblia continua a ser fabulosa. Porque a história da Bíblia não tapa pecados a ninguém. A história da Bíblia não apresenta pessoas perfeitas. Apresenta as pessoas como elas são e que dependem da graça de Deus. E só pela graça de Deus se deixam transformar e viver uma vida autêntica. A Bíblia não é um livro para enganar ninguém. A Bíblia não é um compêndio de boas maneiras. Por isso muita gente diz, como é que é possível líderes que estão lá que caíram em pecado? Pois está, foram castigados. E aqueles que mudaram de atitude, Deus perdoou-lhes. E aqueles que reconheceram as suas falhas, Deus restaurou-os. E ainda hoje assim é Deus conosco. Aliás, o apóstolo João
Tem um versículo fantástico na primeira carta de João que diz assim: meus filhinhos, falando para nós, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se algum de vós pecar, advogado tendes para com o Pai, a Jesus Cristo justo. Ou seja, não nos descarta, não nos manda lá para o castigo com as mãos levantadas e com um peso em cada mão. Não, diz: meus filhinhos, confessa o teu pecado a Deus, abre o teu coração para Deus, deixa que Deus te restaure. Então o que está aqui a dizer é que aquele que começou em vós a boa obra, aqui a boa obra é a salvação. Salvação, que é que sabe o que significa? Saúde. Saúde espiritual. As pessoas hoje, eu admiro-me, é que estão mais à procura de saúde física do que saúde espiritual. Por isso, a palavra de Deus diz que importa ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Eu não estou contra que nós cuidemos a nossa saúde, acho que devemos cuidar. Mas, irmãos, preocupar-nos tanto com o nosso corpo que nos esquecemos da nossa alma está errado. Está errado. Nós temos que procurar que a nossa alma esteja em consonância com Deus. Que em nós o Espírito Santo habite, faça morada. Então, salvação. Claro, alguns na brincadeira gozam connosco. Quando nós falamos de salvação, dizem: mas eu não vou morrer afogado. Certamente algum já vos disse isso quando vocês falam de salvação. Mas eu não tenho isso, a gozar. Mas salvação é saúde espiritual. E sabe uma coisa? A maior enfermidade da humanidade é a falta de saúde espiritual. Não há outra enfermidade tão grave. E para essa enfermidade de saúde espiritual só há um remédio. E o remédio é Deus. O remédio é Jesus Cristo. Não há outro. Porque de outra maneira Deus não teria enviado o seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem é que pode acusar Deus se foi Deus quem providenciou saúde espiritual para todo o homem? Independentemente da sua raça, independentemente da sua proveniência, independentemente dos seus conhecimentos, independentemente dos seus estudos, independentemente do seu dinheiro, independentemente de qualquer coisa. A minha Bíblia, e a vossa também, diz que Deus amou o mundo. Deus amou a humanidade, e porque Ele amou e ama a humanidade, Ele resolveu providenciar o único remédio que pode curar a vida espiritual de cada um de nós. E eu agradeço a Deus por como está aqui desde aquele dia, o dia em que eu aceitei Jesus. E hoje pode ser o dia para ti. Aceita Jesus no teu coração. Convida Jesus a vir à tua vida. Diz-lhe: eu preciso de ti, Jesus. Obrigado pelo sacrifício na cruz em meu favor. Então o apóstolo Paulo estava dizendo aos crentes: lembrem-se desse dia. E desde esse dia, Jesus tem estado a trabalhar em vós. E desde esse dia, Jesus tem estado a trabalhar em nós. E eu quero agradecer a Deus pelo trabalho que Ele tem por mim e por vocês. Porque sabe, Deus ama-nos. Senão já teria desistido de nós quando nós não o amamos, quando nós não fazemos as coisas corretamente, quando nós lhe desobedecemos, quando nós pecamos, quando nós falhamos. Ele já nos teria abandonado. Mas isso seria para o inimigo esfregar as mãos e dizer que afinal de contas Deus é mentiroso, que não ama.
Mas quem é mentiroso aqui é o diabo, porque Deus sempre será verdadeiro e o amor de Deus continuará sobre as nossas vidas até um dia, o dia da sua vinda. Há um dia que a porta vai fechar-se. Durante 120 anos, Noé pregou que iria haver um dilúvio. A humanidade daquele tempo, os homens não sabiam o que era isso e chamaram de louco a Noé. Irmãos e amigos, não foram 120 dias, foram 120 anos pregando que um dia viria o castigo. Nós estamos a pregar há muito mais. Há mais de 2000 anos que Jesus veio a este mundo para salvar e buscar aquele que se havia perdido. A verdadeira igreja de Jesus Cristo tem-se preocupado em pregar este evangelho até o último da terra. Hoje mesmo este evangelho continua a ser pregado. Por causa de quê? Do amor a Deus, da misericórdia de Deus para conosco, que permite que este evangelho continue a ser pregado, porque Deus nos ama e não quer que nenhum homem se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. E a verdade é Jesus Cristo. Eu não sou a verdade, a igreja não é neste sentido a que tenha a verdade absoluta. O único que tem a verdade absoluta é Deus. Amém? E a Ele seja toda a glória e toda a honra até ao dia de Jesus Cristo. Quando Jesus subiu ao céu, diz que os seus discípulos estavam a vê-lo, a Ele subir depois da ressurreição. E os anjos dizem àqueles homens e mulheres que estavam a ver Jesus subir: varões, porque olhais para o céu, esse Jesus que agora foi levantado, um dia virá a esta terra. E nós ainda hoje estamos à espera da vinda gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que virá buscar a sua igreja, virá buscar o seu povo. Muitos não acreditam, mas esta é a verdade. No tempo de Noé, os homens não acreditavam. O que é isso de chuva? Mas houve um momento que a porta se fechou. Durante muito tempo a porta esteve aberta, mas agora chovia e a porta foi fechada. Houve 120 anos de oportunidades para todos, a não ser a família. Entrou na arca. E não foi Noé quem fechou a porta da arca, foi Deus que fechou a porta da arca. E um dia a porta da salvação será fechada. Porque Deus é injusto? Não. Deus está a ser pregado. O evangelho está a ser anunciado. A Bíblia pode ser lida. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A igreja deve estar a cumprir a sua função, pregando o evangelho do reino. Mas um dia a porta será fechada. Estava lendo a história de uma jovem, sua mãe crente. Ela ia fazer uma viagem e a sua mãe advertiu: a minha filha, pensa na eternidade, pensa que tu és jovem agora, mas a vida não está nas tuas mãos. E ela disse: mãe, isso é coisa de velhos. Isso é coisa para velhos. Quando ia para se divertir com as suas amigas, teve um acidente e morreu naquele acidente. Não é coisa de velhos. É algo importante para todos. Salvação é algo que Deus oferece. Saúde espiritual é algo que está perto de nós. Basta tão somente com sinceridade dizer: eu quero essa salvação para mim. Eu aceito esse sacrifício na cruz do Calvário pelos meus pecados. É por isso que a igreja nesta manhã está perante o pão que representa o corpo de Jesus Cristo, representa, e perante o mosto que não é o sangue, mas representa
o sangue de Jesus Cristo. 2 elementos que estão aqui para nos dizer a nós que a salvação é uma oferta de Deus e que eu e tu estamos agradecidos por aquilo que o Senhor fez por nós. Por isso a Bíblia diz para nós participarmos porque eu posso participar indignamente. Eu não aconselho ninguém, e às vezes as pessoas, irmãos, desculpem, talvez haja poucas igrejas a fazer isto, mas a mim não me importa. Eu quero consciencializar cada um de vocês a não meter a mão no prato nem no copo indignamente, porque vocês podem estar a beber e a comer condenação para vocês, dependendo da vossa atitude espiritual para com estes símbolos. Isto não é leviano, desculpe lá, isto não é qualquer coisa. Há muita seriedade neste ato, e essa seriedade é valorizar o sacrifício de Jesus. Qual é o valor que eu dou ao sacrifício? É uma brincadeira? Para qualquer um fazer o que quer? Não. Perfeitos, nenhum de nós é aqui. Mas buscamos agradar a Deus todos os dias. Então, a Bíblia diz, antes de pôres a mão no prato, faz um exame à tua vida. E não sou eu, pastor, que vou fazer exames a ninguém. Nem os pastores, nem os obreiros desta igreja. É uma coisa pessoal. Pessoal, como é que está a minha vida? Se eu estou mal com a minha mulher, hoje só há uma solução, é lhe pedir perdão antes de participar da ceia do Senhor. Se eu estou mal com um irmão, antes de participar, vou pedir perdão a esse irmão. Se há alguma coisa que a minha vida está errada, ou não tomo, ou vou fazer ao contrário. Mas isto é muito sério. É por isso que em muitos lugares há o que há. Mas nós, como servos de Deus, temos que advertir a igreja que este exame é feito. E é feito por ti. É feito por mim. Eu não preciso ter uma luz vermelha na minha cabeça a acender para saber o que é que eu fiz de mal. Ou vocês precisam de uma luz vermelha? Vocês não sabem quando fazem mal? Vocês sabem. Eu sei das minhas atitudes, eu sei das minhas palavras, eu sei das minhas ações, vocês sabem das vossas. Então, irmãos, há uma seriedade. Porquê? Para não banalizar o ato. Porque isto não é um ato religioso. Não, desculpem, não é um ato religioso para ficarmos bem na fotografia. Isto é um ato sério. Porquê? Porque estamos a recordar a coisa mais séria que existe, que é a boa obra de Deus em nós. E a boa obra de Deus em nós é a salvação, o perdão dos nossos pecados e a vida eterna que vem como consequência dessa nova vida em Cristo Jesus. Amém? Então, meus irmãos, aquele que fez. E é interessante que esta palavra começou, aquele que começou, este verbo no original grego, daí a tradução para o português, essa palavra só aparece 2 vezes no Novo Testamento, 2 vezes, nada mais. E aqui começou, está naquele sentido de iniciar, algo que não depende do esforço humano, ok? Mas é algo que tem um início em nós. E Paulo só volta a utilizá-la em Gálatas, ok? Uma palavra muito importante, aquele que começou, porque a obra da salvação em nós foi começada por Deus. Não foi a religião, não foi a igreja, não foi o... Não. Essa obra começa com Deus, claro, como disse a irmã, através do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo a pessoa que Deus usa para nos convencer. Mas é Deus sempre quem faz todas as coisas. Então, essa boa obra não é movida pelas obras dos homens, mas pela vontade de Deus, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia. E esse trabalho de Deus em nós, por causa das nossas tantas falhas, só vai terminar com a vinda do Senhor. Nós somos mesmo difíceis, é? Se há alguém difícil, somos nós. Eu acho que Deus tem um certo trabalhinho connosco. Talvez aqui alguns não sintam que Deus tem trabalho com eles. Se calhar os que não sentem é com quem Deus tem mais trabalho, não é? Mas a verdade é que Deus tem trabalhinho connosco. Se Deus fosse certos pais e certas mães que há por aí, já tinham desistido. Mas Deus não desiste de ti.
Deus não desiste de mim. Mesmo às vezes sendo, como diz o pastor Osmar, às vezes cabeções, não é? Cabeçotas. Ele usa essa expressão algumas vezes. Mesmo sendo cabeçotas, o Senhor ainda diz: este é um cabeçota, mas eu vou ajudá-lo. Mas eu vou estar com ele. Paulo tinha a certeza de que aquele que tinha começado nele e nos outros a boa obra, ele ia completá-la. E sabem uma coisa que eu tenho a certeza? É que se eu deixar, Deus vai completar a obra em mim também. Mesmo cabeçota às vezes, mas Deus vai completar a obra em mim. Porquê? Porque nos ama. Se Ele não nos amasse, já nos tinha dito: vai lá para um lado, vai chatear outro. Agora é interessante que há dois pontos aqui sobre a salvação que precisam de ser esclarecidos. Primeiro, a salvação não vem de nenhuma outra fonte, nem mesmo de uma determinada religião, mas vem de Deus. E também temos que saber que a verdadeira e boa salvação é uma dádiva gratuita, disponível por Deus para todos os seres humanos. Se alguém se atrever a pedir algo sobre isto, está errado. E se alguém te exigir outra coisa de ti, está errado. E há aí gente hoje que fala desta salvação através de um esforço humano, em que tu tens que fazer isto, tu tens que fazer aquilo, tu tens que ir aqui, tu tens que ir acolá, tu tens que dar isto, tu tens que dar aquilo, tu tens que outros latigar o teu corpo, outros inclusive tu tens que te crucificar. Irmãos, há tanta gente a inventar, quando o que Deus te oferece a ti e a mim é algo gratuito, é algo disponível para todos. Por isso o apóstolo Paulo, também para que não ficasse nenhuma dúvida nos crentes na cidade de Éfeso, ele podia dizer: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. É quê? É dom de Deus, é dádiva de Deus. E depois também, ainda falando aos Coríntios, o apóstolo Paulo dizia: porque fostes comprados por preço. Qual foi o preço? O sangue de Jesus Cristo. O sangue, a vida de Jesus Cristo. E diz: então glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. E depois ainda o nosso apóstolo Pedro, ele dizia: sabendo que não foi com coisas corruptíveis. E ele dá o exemplo, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Antes de conhecermos Jesus, a nossa maneira de viver era uma maneira vã, era uma maneira sem sentido, era uma maneira sem direção. Essa era a nossa maneira. Era a que sabíamos, era a que conhecíamos, era a que nos foi transmitida, talvez pelos pais, pelos avós, mas era vã, não tinha valor. E hoje há tanta gente que está agarrada à tradição e diz: mas o meu pai, o meu avô, o meu bisavô. Querido, isso é tradição que não salva, que não liberta, que não esclarece a tua mente da verdadeira verdade, que é Jesus Cristo. Deixa que o Espírito Santo abra a tua mente. Com isto não estás a faltar ao respeito aos teus pais nem aos teus avós. O que tu estás é a valorizar Deus. E Deus tem que ser valorizado, porque Deus preparou uma salvação grande, maravilhosa, preciosa, única para todo o homem. E se tu dizes não a Deus, tu estás a dizer sim ao inferno. Tu estás a dizer sim à condenação. Mas se tu dizes sim a Deus, tu estás a dizer sim à vida eterna. Estás a dizer sim ao próprio Deus, que quer viver em ti através da pessoa bendita do Espírito Santo. Da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. E há tanta gente hoje agarrada à tradição. Muita gente ainda está agarrada às tradições. Mas as tradições não fizeram nada por nós. As tradições inclusive cegam o homem. As tradições trazem oscurantismo, trazem trevas à vida, ao coração do ser humano. Mas diz: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, ou um cordeiro puro e incontaminado, sem nenhum tipo de contaminação,
E diz: o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Ou seja, está a dizer que Jesus é de eternidade a eternidade. Está a falar que Jesus, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. É o que está aqui escrito. Jesus é eterno. O nosso Salvador é eterno. É por isso que nós acreditamos na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que estão desde a fundação do mundo, cada um com uma função diferente, mas tudo para benefício do homem, do ser humano, para que o homem seja completo, para que o homem tenha saúde espiritual, para que o homem desfrute das coisas de Deus. Mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. É tudo por amor. Tudo o que Deus faz por mim e por ti é por amor. Não há interesse. O que é que eu dou a Deus? O que é que tu dás a Deus? Comparado com aquilo que Ele te dá a ti, comparado com aquilo que Ele me dá a mim, o que é que tu lhe dás? E às vezes há pessoas que lhe custa dar só um pouquinho, quando Deus deu tudo. Tudo. Há gente que não sabe valorizar aquilo que Deus tem dado. Valoriza aquilo que Deus te tem dado. Valoriza a tua saúde espiritual. Valoriza a salvação que vem de Deus. Tudo por amor. Foi o amor que o levou à cruz. Foi o amor que o levou a morrer por ti e por mim. E hoje também deve ser por amor que nós o seguimos. Por amor que nós o amamos, por amor que nós nos entregamos a Ele. E depois diz: e por Ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e a esperança estivessem em Deus. Não é nas coisas, não é nos objetos, não é no pregador. A vossa fé, a minha fé, esteja em Deus e na sua palavra, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade. Há muita gente que não quer obedecer à verdade, prefere viver na mentira e andar na mentira. E diz: para que o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com coração puro. E este deve ser o nosso amor, uns para com os outros, com defeitos, diferentes feitios, diferentes maneiras. Mas há uma coisa que nunca podemos esquecer: nós devemos-nos amar uns aos outros, porque Cristo, nosso Pai Celestial, nos deu esse grande exemplo. E finalmente diz: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. E os céus e a terra vão passar, mas a palavra de Deus permanecerá. Então temos que entender que não é a salvação que Deus vai ou está a aperfeiçoar, mas sim o homem, porque o aperfeiçoamento depende da vontade expressa do ser humano em querer ser salvo e permanecer nessa salvação. Ou seja, em relação ao trabalho de Deus por nós, está consumado, foi terminado, está completo. Mas em relação ao trabalho de Deus em mim e em ti, estamos no processo. Então somos crentes em construção. Amém? Vamos pôr uma tabuleta todos, em construção, deixando que Deus trabalhe em mim, em nós, claro. Mas deixa. O problema é quando tu e eu não deixamos. Ele quer. Tu queres? Ele quer. Tens dúvida? Ele quer. Está em ti dizer: eu quero também que Ele trabalhe em mim. E quando tu lhe dizes a Ele: eu quero, Ele trabalha. Ele trabalha. E eu vou passar aqui à frente só para falar de 3 coisas muito importantes. Há um autor, teólogo, Ahan Yersbe, ele explica que a salvação pode ser compreendida numa obra tripla.
E ele diz: primeiro, a obra que Deus realiza por nós. Essa é a salvação em si mesma. Depois temos a obra que Deus realiza em nós. Santificação. E depois ainda temos a obra que Deus realiza por meio de nós, que é o serviço. Estas três coisas vão sempre acompanhadas. Repito uma vez mais. A obra que Deus realiza por nós, que é a mais completa, é a mais importante, que é a salvação. Depois temos a obra que Deus realiza em nós, mas com a minha permissão, que é a santificação, porque a santificação tem dois aspectos: a obra de Deus em mim e o que eu permito que Ele faça em mim, e o que eu me esforço, não para ser salvo, mas para agradar-lhe. Ok? Santificação, mas não vou ter tempo para desenvolver isto. Depois a obra que Deus realiza por meio de nós, que se eu tenho a paz, eu quero que os outros tenham a paz. Se eu tenho a salvação, eu quero que os outros tenham a salvação. Se eu tenho luz, eu quero que os outros tenham a luz. Se eu tenho verdade, eu quero que os outros tenham a verdade. Se eu estou bem espiritual, eu quero que os outros também estejam. E por isso eu vou continuar a pregar o Evangelho até o último da terra. Não esqueçam, e vou terminar aqui: aquele que em nós começou o quê? A má obra, a boa obra. O que é que Ele vai fazer? Vai aperfeiçoá-la, se tu deixares. Se eu deixar. Alguns às vezes não deixam, e esse é o problema. E depois querem ver resultados. Os resultados só são vistos se eu abrir totalmente a minha vida para Ele e deixar que Ele faça a obra completa.